galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Yara Santana e essa é a aula gravada do conteúdo que trabalhamos no dia 23. Como eu avisei a vocês, na aula gravada vou dar continuidade ao assunto e também revisar primeiramente o que já foi visto, certo? Então, como vocês estão vendo aí na tela, a aula 1 da página 149, começando o assunto de Windows do projeto Aprendiz. Hoje iremos conhecer o computador, certo? Mas antes disso, como eu coloquei, previsão dessa aula, conhecendo o computador, hardware e software. Mas antes de nós entrarmos mesmo dentro do assunto, como eu mostrei aí a previsão, hardware e software, eu quero dar uma puladinha nos slides e vir para esse daqui, envolvendo o conteúdo com o mercado de trabalho. Por que eu decidi iniciar passando o conteúdo de conhecer o computador para vocês e não o primeiro conteúdo que, de acordo com o sumário de vocês, é a parte de vírus e segurança na internet? Porque assim, gente, como vocês estão vendo aí, mercado de trabalho vezes informática, a importância do conhecimento básico na informática para o mercado de trabalho. Hoje em dia, a informática, a tecnologia no geral, está muito presente no nosso dia a dia pessoal, no nosso dia no trabalho, na escola, na faculdade. Hoje nós estamos totalmente rodeados pela tecnologia, certo? E isso é uma coisa muito verdadeira e que você olhou para o lado, você viu tecnologia. As coisas estão se atualizando muito, se inovando e a tecnologia está no meio. Então, como vocês estão vendo aí na foto, um cara entregando todo tipo de tecnologia e a moça com a mão no rosto, assim, triste, preocupada, porque não tem o conhecimento necessário. E aí eu lhe digo, o que você acha, né? Eu lhe pergunto, o que você acha da questão de ter o conhecimento básico na informática? Por que é tão importante assim? Gente, hoje em dia, principalmente hoje em dia, certo? Quando você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, é padrão, eu falo por mim, por experiência própria, certo? Não estou mentindo, não estou inventando, por experiência própria. Todas as entrevistas que eu fui, se o recrutador não perguntar, vai estar lá na folha de cadastro ou vice-versa. Todos os seus dados, né? Pedindo para você colocar todos os seus dados. E quando chega na parte de cursos complementares, qual é o curso principal e único que vai estar lá para você apenas marcar e os outros você só tem linhas para colocar quais são os cursos? É o curso da informática, é o único que tem lá para você marcar que você tem conhecimento. Por quê? Porque é um curso padrão, é um curso que é necessário você ter pelo menos o conhecimento básico, certo? Porque hoje em dia você precisa pelo menos saber ligar um computador, pelo menos saber baixar alguma coisa, saber digitar no computador. Isso é o crucial, sabe? Podemos dizer assim que é o ponto crucial para você conseguir trabalhar em várias áreas no mercado de trabalho, tá certo? Então, hoje em dia, mercado de trabalho e informática, certo? Tecnologia no geral andam muito em conjunto. Por isso que eu preciso, antes de dar início, envolver esse conteúdo com o mercado de trabalho para vocês entenderem a importância de nós começarmos do básico. E a importância da gente iniciar por esse conteúdo mais teórico, onde vocês vão ter conhecimento antes de colocar as mãos na massa, né, digamos assim, antes de ligar o computador, de começar a baixar, de começar a mexer nas configurações, você ter o conhecimento básico de como se divide o computador, como que chama, como que entende o que significa isso ou aquilo. Todo esse conhecimento é muito importante. Sempre, em qualquer área da nossa vida, é muito importante que a gente inicie do básico e vá avançando, porque muitas vezes a gente pode se deparar em situações que a gente precisa do básico e a gente não lembra, ou até mesmo nem temos conhecimento. Às vezes a gente tem conhecimento em algo tão mais avançado e o básico, que é o ponto-chave, sabe? Então, o conhecimento de hoje que vocês vão adquirir, o conhecimento de hoje, o conteúdo é de extrema importância para dar início a todo o resto. Todo o resto também é muito importante, mas principalmente o de hoje, conhecendo o seu computador, conhecendo o que você vai trabalhar no decorrer de todo esse curso na parte tecnológica, é muito importante, tá certo? Então, com isso, eu vou voltar aqui os slides para darmos início. Como eu falei, previsão desta aula, conhecendo o computador, hardware
e software. Como eu coloquei e acabei de falar com vocês, antes de você começar a utilizar o computador e aprender a configurar, protegê-lo de vírus e etc., é necessário conhecê-lo e saber como que ele funciona. Por isso, hoje vamos estudar sobre o hardware e o software. A informática, galera, no geral, ela vai ser dividida em dois grandes grupos, que são eles, chamados de hardware e software. E o hardware vai ser toda a parte física do meu computador. Então, tudo aquilo que você está vendo e tocando, o seu teclado para digitar, o seu mouse para clicar, a sua tela, né, o seu monitor para você ver a sua ação na tela, tudo isso e muito mais, as peças, a parte física, são hardware, certo? E o hardware, ele é dividido em dois subgrupos, que são os componentes externos e os componentes internos. Como assim? Eu acabei de dizer que o hardware são as peças, certo? Que compõem o computador. Mas a gente não pode esquecer que dentro do computador também tem peças que nós não estamos vendo, né, logo, só se abrir o computador, mas ali dentro existem muitas peças, como memória, processador, HD, por isso que precisamos dividir em dois subgrupos. Então, os componentes externos serão tudo aquilo que você está vendo e tocando rápido, né, que é mais fácil, que é o teclado, mouse, monitor. E os componentes internos que estão dentro do PC, certo? Dentro do notebook, do computador, como o HD, a memória, o processador, que se você virar na página 150, você vai ter alguns exemplos desses componentes internos. Então, não se esqueçam, o primeiro grupo que divide a informática é o grupo do hardware, que são todas as peças do seu computador, componentes externos e internos, tá certo? Depois, nós temos o grupo do software. O grupo do software é a parte lógica do computador. Se eu tenho o hardware, que é toda a minha parte física, que é tudo aquilo que eu vou usar para digitar, para baixar algo, para conseguir ver, eu tenho a parte lógica, que é tudo que está instalado no meu computador, certo? Porque pensa comigo, né? Por que eu falei na aula passada para vocês, na aula online mesmo, né? Ao vivo, por que eu falei para vocês que esses dois grupos andam em conjunto? Eu acabei, acredito que não citando aqui, mas esses dois grandes grupos que dividem a informática, eles andam em perfeita harmonia. Então, como assim em perfeita harmonia? Se eu falei agora que o hardware é a parte física do computador e o software é a parte lógica do computador, ou seja, tudo aquilo que está instalado, como que eu vou acessar a algo instalado no meu computador se eu não tenho o hardware, que é a parte física, para me ajudar a clicar, a digitar? E do mesmo jeito, como que eu vou ver alguma coisa com a parte do hardware, né? Como que eu vou usar o mouse, como que eu vou usar o teclado, se eu não tenho nada do software, né? Que é a parte instalada, para que eu acesse. Então, os dois precisam estar em perfeita harmonia. Então, finalizando, o software é a parte lógica do computador, são os programas, são tudo aquilo que foi instalado no seu computador, certo? Por exemplo, se você tem o pacote Office instalado, se você tem um programinha para gravar a tela do seu computador, se você tem um jogo instalado, tudo que está instalado é considerado software, tá certo? Como eu coloquei aí, dentre todos os softwares, por exemplo, os que eu acabei de citar, jogo, pacote Office, programa de gravar tela instalado no seu computador, dentre todos esses, existem os mais importantes. E como vocês estão vendo aí, são os sistemas operacionais e os aplicativos, tá? Tudo isso está na página 151. O sistema operacional nada mais é
do que o principal, o mais importante, pois é ele que prepara o seu computador para que venha todos os outros, para que seja executado todos os outros softwares. Então, para você, por exemplo, ter o Google para clicar e acessar alguma coisa, para você ter um jogo instalado, para você ter qualquer coisa instalada, você precisa ter o sistema operacional primeiramente do que tudo, certo? Então, por exemplo, o que é o Windows, o que é o sistema operacional? Acabei citando logo o Windows, né? Mas o que é o sistema operacional? É, por exemplo, o Windows, que é o mais comum de se ver nos computadores, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, certo? O Windows é um tipo de sistema operacional, mas nós temos também, por exemplo, o Linux, tá certo? Nós temos também outros tipos de sistema operacional, mas o mais utilizado é o Windows. Ele, o sistema operacional, é aquele que assim que você liga o computador, ele inicia. Pronto, é ele o sistema operacional, tá certo? Então é como se ele fosse, deixa eu ver, uma mesa e todo o resto está em cima dele, está em cima dessa mesa. Ele protege todo o resto, ele permite que todo o resto chegue e seja instalado. Tá entendendo? Acredito que vocês estão conseguindo compreender. Então, por isso que ele é o principal, ele é o mais importante, tá certo? Então, para as nossas aulas da parte tecnológica, nós vamos estar trabalhando, quando chegarmos nas partes práticas, o Windows 7, que é o Windows que o livro traz. Mas eu também vou estar mostrando para vocês como se faz as mesmas práticas no Windows 10, que é o que eu tenho instalado no meu PC e é o mais atual, tá certo? É o Windows 10, então eu vou estar mostrando no Windows 7 e no Windows 10. O Windows 7 ele também é muito utilizado, a gente vê bastante nos computadores, é bem comum, tá? Mas o Windows 10 também é. Então, o sistema operacional é importante por isso, porque ele é o principal a ser instalado primeiro que todos os outros. Sem ele, você não tem como executar nada mais, certo? Não consegue instalar, não consegue fazer nada. Se você não tiver ele instalado e se você não tiver a parte física, que é o hardware. Estão compreendendo? Acredito que sim. Então, dando continuidade, depois do sistema operacional, nós temos também os aplicativos, que o livro traz como segunda parte mais importante dos softwares. Os aplicativos nada mais é do que aqueles que têm funções específicas, como, por exemplo, desenhar, digitar textos, criar planilhas. Aí você começa a associar com o pacote Office. Pronto, o pacote Office é um aplicativo. Aí entra um ponto importante, você saber diferenciar certos tipos de software que nós vamos aprender também nas outras aulas em diante. Mas de início nós precisamos saber primeiramente diferenciar o sistema operacional, que é um tipo de software, e o outro que é o aplicativo, que é também um tipo de software. Esses dois principais, tá? Então, os outros exemplos de softwares ficam no decorrer das aulas, que nós vamos vendo na prática e na teoria. Tá? Então, os aplicativos, como eu acabei de falar, são aqueles que têm funções específicas. Então, o Word, o Excel, o PowerPoint, todos eles, o bloco de notas, todos eles são aplicativos. Todos aplicativos. Aí, como eu coloquei aí, entraram de vez para o vocabulário das pessoas como os app, né? As pessoas falam assim, app, tu tem aquele app instalado? Pronto. Do mesmo jeito que você chama um aplicativo no seu celular e você entende por aplicativo, vai ser no PC também. Então, vamos supor que você vai entrar no YouTube para assistir uma aula. Você está acessando um software, mas qual é o tipo de software que você está acessando no seu celular? É o tipo de software aplicativo, porque você está entrando no aplicativo do YouTube. Tá dando para compreender? Eu acredito que sim, mas qualquer coisa que estiver muito complicada, que vocês não estiverem compreendendo tão bem, eu posso estar explicando novamente. Nas outras aulas em diante a gente vai revisar, tá certo? Então é muito importante saber essa diferença. E para hoje a gente conheceu os principais softwares, que é o sistema operacional, o principal dos principais, e em segundo, os aplicativos, tá certo? Então, dando continuidade, para nós revisarmos o que nós vimos até aqui nessa aula de hoje, que foi entendendo os dois grandes grupos que dividem a informática,
que é o hardware e o software, onde o hardware é toda a minha parte física e o software é toda a minha parte lógica. Eles dois precisam andar em conjunto, senão você não tem um computador que funcione. De jeito nenhum, os dois precisam estar em conjunto. Você precisa deles dois para ter conhecimento na informática e conseguir colocá-lo em prática. Tá certo? Então a aula de hoje, como eu já tinha conversado com vocês, é uma aula mais teórica, onde nós estamos dando início ao computador, entendendo na parte teórica o que é o nosso computador, como que ele se divide, como que chama, como que eu sei diferenciar. E nas outras aulas em diante, nós vamos começar de pouquinho em pouquinho a introduzir um pouco de prática, mas tudo no seu tempo, para que vocês consigam compreender e entender da melhor forma possível o conteúdo. Então, para a aula que vem, nós vamos estudar os dispositivos de armazenamento, que é um ponto muito importante para você entender e saber diferenciar também. E vamos continuar conhecendo mais um pouco sobre o Windows, até que chegue daqui a pouco a parte prática, que é uma das partes mais legais. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é muito interessante quando a gente compreende toda a prática e consegue colocá-la, toda a teoria, perdão, e consegue jogá-la na prática. Tá certo? E aí, para finalizar realmente a nossa aula de hoje, eu trouxe a dica do livro, tá? Que o livro dá a dica para vocês para poder conhecer um pouco mais da aula, conhecer mais um pouco mais, né, da história do computador, assistir o filme Piratas do Vale do Silício, que também é conhecido como Piratas da Informática. É muito fácil de encontrar, no Google mesmo você coloca, vários sites disponibiliza para que você assista gratuitamente. Caso estejam com dificuldade de encontrar, eu libero um site confiável para vocês assistirem, mas é um filme muito, muito bom. Então é um filme muito legal, porque ao mesmo tempo que você tá fazendo algo que você gosta, né, porque quem não gosta de assistir um filme comendo uma pipoquinha, você vai conhecer um pouco mais sobre a história do computador, sobre o que você tá começando a estudar. Então é uma dica muito bacana que o livro traz e que eu indico muito que vocês possam assistir. Não é obrigatório, eu vou passar a atividade obrigatória, mas o filme fica um momento de lazer caso você tenha uma curiosidade maior, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Eu gosto sempre que possível de deixar uma mensagem para vocês refletirem, pensarem, colocarem em prática. E a de hoje é o seguinte: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, só de você acordar no sábado cedinho para assistir às suas aulas, só de você, em um momento que você poderia estar dormindo até tarde ou assistindo algo que você gosta, você abdicar para abrir o seu livro, ler, dar uma estudada, fixar o conteúdo, tudo que você está fazendo pequenos esforços, está acumulando esses pequenos esforços, é o seu sucesso. Tá? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços que você repete dia a dia. Então, todo o acúmulo de você acordar todo sábado, pegar o seu livro, estudar, se preparar para a aula, isso já é um tipo de acúmulo que vai trazer o seu sucesso, compreenderam? Então, até a próxima, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula ao vivo, do final do conteúdo aqui na aula gravada. Qualquer dica que vocês tenham para dar, como teve um aluno que deu a dica de colocar mais conteúdo nos slides para ficar mais fácil de compreender, eu coloquei. Qualquer dica que vocês queiram dar, qualquer opinião, pode dar, porque o professor trabalha principalmente pensando no aluno. Então, se vocês têm alguma coisa para indicar que possa melhorar ainda mais as aulas para vocês, pode me dizer que eu vou tentando melhorar pensando em vocês, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu gostei muito da turma, certo? Esse primeiro contato foi muito importante. Gostei muito de vocês, da participação. Muito obrigada pela recepção, por terem gostado da aula, do conteúdo. E eu vou procurar melhorar cada vez mais por vocês e por todos os alunos. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula, nossa primeira aula. E até a próxima. Valeu!